Hello, meus amores, boa tarde, gente. Tá com a carinha de chuva, queria mostrar aqui. Eu sinto falta de gravar vlog, gente, que eu mostro essas coisas pra vocês. Olha como tá o céu, olha como tá minhas plantas. Já tô com saudadezinha de gravar vlog, mas eu não vou gravar esse mês é só do meu Senhor. Eu vou me dedicar só pra ele neste canal. Mas aí depois eu mostro a chuva pra vocês de novo, tá bom? O tempo tá bem nubladinho, daquele ventinho assim de chuva aqui, mas não tá frio não. E hoje eu dei uma mexida nas minhas plantinhas, tô pegando mudinha, plantando, colocando umas pra lá, tirando folha seca de outras ali. Eu sou assim, dou uma esmorecida, aí as plantas vão começando a ficar feias, aí depois dou aquela alegrada, vou lá mexer nelas de novo. Aí começa a mexer, não quer parar mais, né? Quero tirar umas mudinhas de samambaia, plantar em outro potinho, colocar do lado de lá. Depois vocês verão, tá bom? Vamos para a nossa segunda semana do Advento, gente. Que maravilha, Maranatá, vem Senhor Jesus. Saindo do meu cantinho ali, tem uns minutinhos que eu saio do meu cantinho. São 3h20 da tarde. Aproveitar aqui, hoje o Danielzinho tá comigo. O Danielzinho tá por ali, procurando serviço, com uma chave de fenda na mão, apertando parafuso. Gente, vamos lá então. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Segunda-feira da segunda semana do Advento. Deus entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Deus, que é rico em misericórdia por causa da extrema caridade com que nos amou, também quando mortos estávamos pelos pecados, nos convivificou em Cristo. Efésios 2:4. Pelas nossas culpas, nós, pobres pecadores, já estávamos todos mortos e condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida. Eu lembrei de uma coisa aqui, que o bispo falou no dia, mas se eu me lembrar no final eu falo. Eu me lembrei aqui do negócio que muita gente não entende, esse negócio de nascer pecador, sendo que eu nunca tinha pecado antes. Ele explicou de uma forma que fica bem entendível assim, sabe? Depois, se não me perco aqui. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida, enviando à terra o seu Filho unigênito para morrer por nós. Pois dizei-me, se Jesus Cristo morreu por nosso amor, não é mais do que justo que nós somente para Ele vivamos e que Ele seja o nosso Senhor único dos nossos corações? Não é justo? É justo, não só justo, é necessário. Considera que o pecado é a morte da alma, visto que este inimigo de Deus nos priva da graça divina. Olha, é exatamente sobre isso aqui que eu quero falar. Que é a vida da alma. Deixa eu falar, senão eu esqueço. Tô com isso na cabeça. Porque a gente nasce, é por isso que nós, católicos, batizamos crianças. Por quê? Os protestantes falam que não pode batizar criança porque criança nunca pecou. Mas a gente já nasce com a doença do pecado, né? A gente já nasce com o pecado original, vindo lá de Adão e Eva. É uma coisa que já vem, tipo assim, minha mãe teve uma doença lá na vida dela, uma doença, sei lá. E aí na genética nasce Madá com a mesma doença, mas eu nunca fiz nada pra merecer aquela doença. Eu não comi açúcar demais, eu não, entendeu? Mas já vem na genética. Então, quando a gente fala que a gente nasce já pecador, não quer dizer que eu tive que pecar para ser pecador. Eu nasci sem a graça de Deus. Eu nasci vazia. Para eu ser cristã, eu preciso ser templo do Espírito Santo de Deus. Ter Deus em mim para ser cristã. Então, é aí que está a diferença de nós, meros pecadores, da Virgem Maria. Virgem Maria já foi concebida cheia de graça. O Senhor já a libertou por antecipação, porque ela já veio preparada para ser mãe do Cristo, ou seja, a mãe do próprio Deus. Então ela já foi concebida cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, e cheia, é completa, é transbordantemente cheia, né? Não é cheinha, não é, entendeu? Então, nós quando nascemos, eu não pequei no útero da minha mãe, né? Mas eu nasci vazia. Eu nasci sem a graça do Senhor. Então, quando eu me batizei, eu me livrei daquela carga que eu trago
como se fosse a doença da minha mãe, ou seja, aquilo que eu trago do pecado de Adão e Eva, né, que são os nossos primeiros pais. A desgraça de ter saído da graça, né? Porque lembra que a gente falou lá atrás, porque é o contrário de agraciado é desgraçado mesmo, e é essa palavra mesmo, não tem essa de colocar panos quentes nas coisas de Deus, porque é assim mesmo. Quem não tá na graça é desgraçado, gente. A gente tem mania de falar, mas isso é muito forte, ai meu Deus. Não, é isso mesmo. A gente tem que aprender a encarar as coisas como elas são. Quem não vai para o céu, vai para o inferno. Às vezes as pessoas, eu não gosto de falar inferno, mas é isso mesmo, né? Então, quando eu nasço vazia da graça do Senhor. E para ser cristã, eu não preciso me arrepender do pecado que eu cometi, porque eu não cometi nenhum pecado, eu não pequei. Mas eu nasci sem a graça, entendeu? Então, a partir do momento que eu sou batizada, eu viro templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, me torno agraciada, cheia da graça do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Aí, a partir daí, a criancinha que tem lá uma mamãe, um papai bem católicos, bem cristãos, vão ensinar para ele a ir para a igreja, a rezar em casa, Ave Maria, Pai Nosso, essas coisas, tudo a gente aprende a rezar o texto, rezar quando acorda, rezar quando dorme, rezar na hora da refeição, contar com o anjo da guarda, rezar pro anjo da guarda, isso tudo a gente aprende em casa, com o papai e com a mamãe, né? Então os nossos papais vão ensinar essas coisas pra gente, e a gente já vai crescendo, entendendo e colocando em prática o cristianismo. E aí, quando chega a idade da razão, ou seja, lá pelos 7 anos, a criança já pode se confessar, mesmo que não tenha feito primeira Eucaristia, porque são 2 sacramentos distintos, né? A confissão é um sacramento, a Eucaristia é outro sacramento. Só depois que faz a primeira comunhão que a gente acha que pode se confessar. Eu também pensava assim antes, e não, né? O Daniel já confessa, já tem um tempinho, ele ainda tá fazendo catequese, tem mais 1 ano de catequese, só vai fazer a primeira Eucaristia no final de 2024, mais ou menos. E ele já se confessou várias vezes. Ele mesmo já tem ali na cabecinha dele, e às vezes ele chega e me fala, mamãe, eu me confessei hoje. E acho tão bonitinho, e é tão bom, gente, crescer achando isso tão natural, né? E é uma coisa que é pra ser natural. E aí, quando chega a idade da razão, que já tem a noção do certo e do errado, que na verdade já nasce aqui dentro da gente, mas com os estudos, entendendo a vontade de Deus na nossa vida, que a gente aprende como? Estudando mesmo, conhecendo, além da doutrina, o que é certo, o que é errado, quais são os mandamentos da lei de Deus, quando eu tô na graça, quando eu não tô na graça, né? Quando é que eu firo, quando é que eu deixo de amar, quando é que eu deixo de ser justo, essas coisas a gente vai aprendendo e estudando também. Aí eu vou moldando a minha consciência de acordo com aquilo que a igreja me ensina. E aí eu vou buscar, a partir da idade da razão, a confissão sempre que eu achar necessário, que não precisa também estar pingando pecado, né, gente? A gente pode confessar de semana em semana, de mês em mês, né, habitualmente. A gente não precisa confessar como a igreja nos pede, no mínimo 1 vez por ano, porque já é no mínimo, sempre aquele que não tá nem aí mesmo pra fé, gente, é ali, né, na raça, né, com muita peleja. Então é assim que funciona. Eu entendi muito bem depois, né, porque eu tive que pecar para ser pecador. Já vem essa carga em mim, e isso fez com que eu fosse esvaziada. Eu nasci vazia da graça de Deus, né, pagã. E aí, depois que eu recebo o batismo, eu me torno templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E aí eu já sou cristão, eu já tenho a missão de meter a boca no mundo, evangelizar, falar para os meus amigos e defender a minha fé e defender a minha igreja, porque isso não é bobagem, isso é missão de todo batizado. Você não precisa ser padre, você não precisa ser freira, você não precisa ser pregador, ter um microfone na mão para se sentir na condição de falar que Deus existe, que Deus é maravilhoso, para ajudar o seu irmão, para corrigir o seu irmão com caridade, se você vê que ele está no erro, não se anular, defender a sua fé, sim, onde quer que você esteja, a Virgem Maria, os santos, tudo aquilo que a igreja nos ensina, porque você é batizado. Isso é missão de todo batizado, entendeu? E aí a gente vai crescendo na fé. Lindo, né, gente? É muito... A igreja é linda, obrigada, Senhor, por ser católica. Pronto, falei, acho que vocês entenderam também, né? Vamos lá.
Assim nós, os pobres pecadores, já estávamos todos mortos por nossa culpa e todos condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida. Que fez? Enviou à terra o seu Filho unigênito a fim de morrer com a sua morte e com a sua morte recuperar-nos a vida. É com razão que o apóstolo chama esta obra de amor. Com efeito, nunca o homem pudera nutrir esperança de receber a vida de um modo tão amoroso se Deus não houvera escogitado este meio de remi-lo. Estavam mortos todos os homens, e não havia para eles remédio. Mas o Filho de Deus, pelas entranhas de sua misericórdia, desceu do céu e a restituir-nos a nossa vida. É exatamente por isso que o apóstolo chama Jesus Cristo vita nostra, ou seja, nossa vida. Eis que o nosso Redentor, já encarnado e feito menino, nos diz: eu vim para que eles tenham vida e que tenham vida em abundância. Jesus veio e escolheu a morte para si, a fim de nos dar a vida. É, pois, justo que vivamos unicamente para um Deus que se dignou de morrer por nós. É justo que o único Senhor de nosso coração seja Jesus Cristo, porquanto deu o seu sangue e a sua vida para o ganhar. Ó meu Deus, quem será tão ingrato e tão desgraçado? Olha a palavra desgraçado aqui. Saído pelas bocas de um santo. É essa palavra, gente, é exatamente isso. Não tem que falar, eu não falo isso, eu não penso isso porque eu acho muito forte, é muito feio, mas é isso. A gente tem mania de maquiar as coisas, né? É o politicamente correto que o mundo nos enfia goela abaixo, a gente acaba fazendo também no final. Para não parecer feio, a gente dá uma maquiada na palavrinha, né? Aqui, tá aqui escrito: ó meu Deus, quem será tão ingrato e tão desgraçado que, sabendo pela fé que um Deus morreu para lhe granjear o amor, se recuse a amá-lo e, renunciando à amizade divina, queira fazer-se, por sua livre vontade, escravo do inferno. E não é isso que a gente faz tantas vezes? E muitas vezes achando que Deus está até apoiando, porque Deus é tão bom e misericordioso que Ele não vai ter coragem de me jogar no inferno. Porque eu estou no pecado, mas Deus conhece meu coração. Eu pago as minhas contas em dia, eu não xingo ninguém, nunca matei, nunca roubei, né? Eu tô aqui com os meus pecadinhos, mas Deus é tão bom e misericordioso que, gente, não tem ninguém no inferno, não, né? Você se faz escravo do inferno, maquiando mais uma vez a verdade, porque o próprio Cristo diz que a porta é estreita. O próprio Cristo diz que a gente tem que negar, a gente já falou isso lá no comecinho, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, ou seja, as nossas dificuldades, seguir a Cristo. Então, ele não tem meio termo, gente. Esse negócio de ficar no meio do muro, desce daí, porque o muro já tem dono e é o demônio. O dono do muro é o demônio, tá bom? Então você tem que escolher um lado. Se você tá no muro, você já tá do lado do demônio. Você tem que vir pro lado de cá, meu bem. Não tem outro jeito. Você tem que largar o pecado de uma vez por todas. Falar: eu não quero mais nenhum pecado na minha vida. E é assim mesmo, eu não quero mais nenhum. Como diz o padre Paulo Ricardo: se você dá um tapa, costuma. Olha só o exemplo que ele deu. Você tem a prática de todo dia dar um tapa na cara da sua mãe, né? Todo dia. Dá um tapa na cara de sua mãe. Pá, todo dia, todo dia. Aí um dia de repente te dá: meu Deus, olha o que eu tô fazendo na minha vida, eu tô batendo na minha mãe, todo dia eu bato na minha mãe, meu Deus, me perdoa e tal. Aí você chega na sua mãe que você tanto ama, pede perdão: mãe, me desculpa do fundo do meu coração, eu errei tanto com você, todo dia eu dou um tapa na sua cara, de hoje em diante eu não vou te bater mais todo dia, eu vou te bater só dia sim, dia não. Quando a gente resolve deixar só um pecado, é exatamente isso que a gente faz com o Senhor. Porque todo pecado é ofensa a Deus. Então se eu, sei lá, tenho um pecado aí, falando aqui mais de pecado mortal, né? Eu vivo junta. Aí... E tem outra coisa, vamos ver aí, vivo junta e tenho mania de fofocar, de falar mal do outro, sou linguaruda. Aí eu vou parar de falar mal da minha amiga, porque, puxa, vou parar de falar mal dos outros, vou sair desse grupinho que fica falando mal dos outros, vou me vigiar mais, vou rezar o texto todo dia, ao invés de todo dia naquele horário para aquela esquina ali, me juntar com minhas amigas para ficar, ou então ficar no WhatsApp. Eu não vou mais, mas tá morando junta. Adiantou?
Talvez na sua consciência maquiada, sim, mas na verdade você continua desgraçada. Então é a mesma coisa. Senhor, eu não vou te bater mais todo dia, só com esse pecado aqui agora, tá? Se eu me aguenta aí, me leva pro céu, por favor. Gente, hello, né? E é tão bom quando a gente reconhece essas coisas, é tão bom quando a gente coloca o pé no chão e reconhece, caraca, olha o que eu tô fazendo, eu ainda tenho tempo de mudar, e é agora, eu vou largar todos os meus pecados agora. Vai pedir perdão a Deus no confessionário, e a partir daí, nega, é luta pra permanecer. É a luta santa, é a luta com Deus para viver a santidade. E se caiu de novo, confessionário de novo. E aí nos sacramentos a gente se fortifica, a gente ajuda o outro, a gente procura se encher das coisas de Deus, porque isso nos fortifica, nos alimenta a alma e o corpo também, porque somos corpo e alma. A gente começa a mudar, e muda nas vestes, e muda na linguagem, e muda nos olhares, naquilo que busca assistir, naquilo que busca ouvir, foge das seduções do mundo, né, dos momentos que podem me levar a pecar. E assim a vida muda, gente. Muda. E isso, a gente só vivendo isso, às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. O mundo em volta da gente percebe. E você começa a incomodar o mundo. É essa palavra também. Você começa a ser uma pedrinha no pé do capeta. Porque o seu exemplo começa a mover as pessoas que estão em sua volta. Nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Olha a roupa que ela tá usando. Um dia desse estava mostrando metade da bunda, falar igual a mulher da igreja, as bananas da bunda. Oh, meu Deus do céu. Mas é verdade, né? Tava ali daquele jeito. E agora, olha só como ela tá bonita, elegante, tá vestindo as roupas. Nossa. Isso atrai. E as pessoas veem que você tá feliz, que você tem uma luz diferente, que não vem de você, claro, porque vem de Deus, né? Você é uma pessoa que não é mais desgraçada, porque tá vivendo na graça, tá recebendo o Senhor todo domingo no mínimo. Isso, gente, reflete, isso é ser luz no mundo. E a vida muda pra você e pra quem tá em sua volta, né? Isso é missão de todo batizado. Então vamos continuar. Gente, para de maquiar as coisas, para de se enganar, a gente se engana demais. Tem gente batendo no portão, Nina! Pera aí, gente. Era gente batendo no portão, gente. Fim de ano, de 5 minutos, bate alguém no portão pra entregar um folhetinho da Vivo, da Claro, da Oi. Tem coleção ali. Agora chegou, olha aqui, boletinho da Canção Nova Kids. E junto com as revistinhas de final de ano, esse aqui é o boletinho do ano que vem já, né? Vale super a pena aí, eu já aproveito para dar a dica para as crianças. O Daniel já tem uns 3 ou 4 anos que eu assino, gente, R$5, com R$5 por mês você já garante, todo mês ali revistinha super educativa, catequética para os filhos da gente. É um conteúdo maravilhoso, sabe? A partir de R$5, você pode doar 20, o quanto você quiser, mas com 5 você já pode, tipo, se você resolve dar 20 por mês, mas tipo, naquele mês você não tem 20, pode dar 5, né? E não é obrigado, você paga o mês que quer, tá bom? Fica a dica pra vocês. Vamos continuar. O meu Jesus, se vós não tivesseis aceitado e padecido a morte por fim, teria eu ficado morto no meu pecado, sem esperança. Tá gravando? Sem esperança de me salvar e de poder amar-vos. Mesmo depois que com a vossa morte me obtivestes a vida, eu muitas vezes tenho tornado a perdê-la voluntariamente pelos meus pecados. É isso que eu falei pra vocês. Depois que a gente foi lá, né, se convenceu que eu tenho que parar com isso aqui mesmo e eu vou lutar contra. No começo é muito difícil, mas à medida que a gente vai lutando e vai sabendo que aquilo é bom pra mim, né, que a gente sabe que nem sempre o que é gostoso é bom, né, e é na luta que a gente cresce, no sofrimento que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente fica firme e forte. Vai chegando um tempo que vai ficando mais fácil e às vezes, e depois lá no final, fácil. E você olha pra trás e fala, meu Deus, obrigada por ter me dado a coragem, porque tudo é graça, tudo é graça. Se um dia você se arrependeu do seu pecado, ou pensou nele como pecado, já é graça. Porque tem gente que tem orgulho do pecado que comete. Tem gente que levanta bandeiras e defende morte, defende tanta coisa que desagrada a Deus no mundo que a gente vive. E tem orgulho disso e indica isso. Essas pessoas são desgraçadas, né? Eu já fui desgraçada muito tempo na minha vida, né?
Por isso que é bom a gente falar a verdade, para evitar que outras pessoas sejam, ou para ajudar a tirar as pessoas da desgraça também. Porque o fim disso não é bom, né? É uma eternidade no lugar voltado para os desgraçados, onde o primeiro dele é quem? Lúcifer e os seus amiguinhos, seguidores, enfim. Morrestes para vos assenhorardes do meu coração, e eu, rebelando-me contra vós, escravizei-o ao demônio, escravizei o meu coração ao demônio. Tenho-vos desrespeitado e dito que não vos queria para meu Senhor. Tudo isso é verdade, mas é também verdade que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva. Precisa ter conversão, tá bom? E vós morrestes a fim de nos dardes a vida. Gente, precisa ter conversão. Essa história de que não precisa mudar, Deus te ama do jeito que você é. Gente, não cai nessa e nem espalha essa. Se você vê que tem uma amiga sua, um irmão seu que tá no pecado, você tá vendo que a pessoa tá no pecado, e você fala assim, não importa, Deus conhece seu coração, continua, faz o que te faz feliz. Você tá feliz assim? Então tá bom. Não faz isso não, gente, pelo amor de Deus. Porque ele tá jogando o seu amigo, seu irmão, sei lá o que, no buraco. Você tá fazendo assim, ele tá no fundo do abismo já. Você tá fazendo assim, ó, vup, e tá pulando atrás. Porque você vai responder por isso. Entendeu? Então não faça isso. Mesmo que você perca a amizade, você seja sincero e fala, cara, não faz isso não. Você tá ofendendo a Deus. Porque o primeiro lugar na nossa vida tem que estar quem, gente? Deus. Então mesmo que o meu amigo vire pra mim, que isso? Que nada, não tem nada a ver, sai pra lá e tal, tal, tal. Quantas pessoas já aconteceu comigo tantas vezes, pessoas que eram amigas desde pequenininha e depois que houve essa mudança toda na minha vida, eu tive mesmo que, não é que eu não gosto mais, não é que eu que desejo mal, mas eu tive que me afastar, porque a pessoa às vezes insiste em teimar, que a palavra não é nem que eu tô errada, é que a palavra de Deus está errada, porque não aceita a verdade. Amiga mesmo assim que de pequenininha, porque era casada. Deixa eu dar exemplo, não vou citar nome, então não é fofoca, não tô mais para citar nome, para não citar nome, mas para dar o exemplo. Foi casada, aí se separou na igreja, se separou do marido e casou no civil com outra pessoa, que se eu não me engano, eu não tenho certeza se ele também era casado e se separou, não tenho certeza. E aí um dia, quando eu tinha Instagram, eu postei uma parte do padre José Augusto falando que isso não é pecado mortal, que isso é adultério, que não pode, que não sei o que, não sei o que. Gente, essa pessoa veio pra cima de mim falando que a igreja católica, e é por isso que eu saí da igreja, e que esses padres, não sei o que. Aí começa a meter pau em padre, aí começa a falar mal de todo mundo, começa a, sabe? Então você vai e explica, você vai lá na Bíblia, amiga, isso é verdade, tá escrito na Bíblia. Não, mas é porque não sei o que, por isso que eu prefiro sair da igreja, eu prefiro ir para outro lugar. E começa aquele mimimi, mas não reconhece que é errado e te vê como chata e insuportável porque você tá pregando aquilo. É o que eu creio. E não foi eu que inventei. Então, que me aguentem. Ou que não me aguentem, né? Mas é o que é. Ou sim, sim, ou não, não. O que passa disso é o quê? É do maligno. Né? Agora se eu ficasse, não amiga, não liga não, é verdade, você tá certo, você tá feliz, então fica aí. Eu tô fazendo o quê? Primeiro que eu tô virando as costas, negando a Cristo, né, a verdade do evangelho, e tô jogando minha amiga no inferno. Quer ficar sem falar comigo? Fique, mas engula que essa aí é pecado. Engula que isso aí é pecado. Se você não quiser engolir, fica aí, com esse incômodo, com essa pedra na boca. Mas eu não posso. Gente, pelo amor de Deus, e fazer isso é pecado mortal também, né? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu fico falando depois, sair da igreja e tô falando para minhas amigas que não tem nada a ver, aquela cachaçaiada que ela toma todo final de semana, não é que beber é pecado, a gente não pode inventar pecado. Beber não é pecado, mas embriagar-se é, né? Se a pessoa tem o controle de tomar uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, Cristo transformou água em vinho e ele ia em festas, ele tomava vinho. E era vinho, não era suco de uva, como muitos dizem, não. Isso é provado. Tanto que o vinho naquela época era alcoólico, sim, usado como remédio. Tanto que São Paulo indica até que dilua em água, não sei o que, em uma das cartas dele, que eu não vou saber dizer qual é agora. Era usado como remédio. O vinho até hoje é usado, indicado, diz que faz muito bem para a saúde, né? É beber com moderação, e moderação mesmo. Não é para encher a cara, tomar uma caixa de cerveja que nem eu tomava há muito tempo atrás.
Entendeu? Então aquela pessoa que não tem o controle nem chega perto. Porque já que não consigo, sabe? A pessoa tem que ter essa consciência. Eu não tenho controle, eu não consigo tomar só um pouquinho, ou isso também vai me levar a outras coisas, porque a bebida leva a outras coisas, né? Que nem eu falei, quando eu fumava uma carteira e quando eu bebia 3, eu fumava 3, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Amado Redentor meu, pesa-me de vos ter ofendido, perdoa-me pelos merecimentos de vossa paixão, dai-me a vossa graça, dai-me aquela vida que me adquiriste com a vossa morte, e de hoje em diante reinai como Supremo Senhor em meu coração. Não quero mais que o Senhor do meu coração seja o demônio, que não é meu Deus, que não me ama e não tem padecido por mim. Em tempos passados foi ele não o verdadeiro Senhor de minha alma, senão o injusto possuidor. Vós sois, Senhor, o meu verdadeiro Senhor. Vós que me haveis criado e remido com vosso sangue. Vós só me haveis amado e amado tanto. É justo que eu unicamente vos ame e vos siga. Dizei o que quereis que eu faço, pois é o que eu quero fazer. Castiga-me quando quiserdes. Aceito tudo. Poupai-me somente o castigo de ter de viver sem o vosso amor. Fazei com que vos ame e depois disponde de mim segundo a vossa vontade. Maria Santíssima, meu refúgio e minha consolação, recomendai-me a vosso Filho, a sua morte e a vossa intercessão são a minha única esperança. Dei uma corrida no final porque já deu sinal vermelho aqui, meu tempo tá acabando. Gente, desculpem aí a barulhada, o portão batendo, mas é assim mesmo, né? Gente, deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Mais um dia, começando mais uma semana, nossa segunda semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir, só coisa muito importante pra nossa alma. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.